Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final. Hoje nós estamos falando sobre violência no trânsito. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão específica de Teresópolis. Como é que está essa situação da violência no trânsito em Teresópolis? O número de mortes causadas por acidentes nas ruas da cidade aumentou ou diminuiu? O que vocês vêm acompanhando aí? O que as estatísticas dizem? Números não mentem, né, Rolf? Nunca. E, infelizmente, as coisas estão acontecendo de forma muito agravante. Em 2010, foram 38 óbitos e 606 lesões corporais, tá? Em 2011, diminuiu para 35 óbitos, 472 pessoas com lesão corporal. Alguém está sofrendo. Só que em 2012, não fechou o mês de dezembro ainda, foram 52 óbitos e 427 vítimas. Ou seja, os casos de lesão corporal têm diminuído, mas a morte e fatalidade tem aumentado. Isso mostra que a gravidade dos acidentes tem aumentado, ou seja, os acidentes estão se tornando mais graves. E isso significa que esses acidentes normalmente são provocados por imprudência, ou seja, a pessoa está acelerando mais o carro, a moto, enfim. Quando você tem um número maior de vítimas fatais do que de feridos, significa que os acidentes estão ficando mais graves, né? E isso significa que as pessoas estão deixando de ter os cuidados básicos em relação à preservação da vida humana, né? Isso é uma coisa extremamente preocupante, porque se a gente for calcular, como jornalista, vocês sabem que fazer cálculo assim de cabeça já é uma complicação, né? Um aumento aproximadamente de 47%. 47%? De um ano É isso que eu queria chegar, nesse percentual aí. 47%. Você veja que é um crescimento absurdo. Absurdo. Para uma cidade do tamanho de Teresópolis. Né? Como especialista, eu vou dizer para você que os maiores causadores não são moto, carro, caminhões, ônibus, não são nenhum desses. O problema é o ser humano. Correto. E envolve o quê? Imperícia, imprudência e negligência. De pessoas que têm... Você já ouviu dizer que alguém chegou numa autoescola e fez a seguinte pergunta: quanto é que eu tenho que pagar para aprender a dirigir? Não. Que eu saiba, ninguém. Então as pessoas chegam de imediato e perguntam: quanto custa a carteira? Então dá para você perceber qual é a mentalidade da pessoa, aquilo que está envolvido, sabe, na atualidade. Resta saber se também, se eles fizessem essa pergunta, né, as autoescolas responderiam de forma sincera, porque eu acho que, na verdade, o que acontece é justamente isso. Você tocou num ponto que talvez seja crucial. Será que as pessoas, quando vão para autoescolas, elas estão indo lá para aprender a dirigir ou estão indo para aprender a tirar carteira? Porque as autoescolas também não preparam ninguém para aprender a dirigir, talvez da forma como deveriam, mas sim para passar no exame para conseguir a carteira de motorista. Só que isso aí não reflete a realidade. Por quê? No caso de moto, que nós vamos falar mais adiante, o camarada faz um zigue-zague, a prova do 8, e depois, se for aprovado ali, ele já tem habilitação. Como é que pode? E se durante o período que ele sai da autoescola para ir fazer o treinamento na devida área, ele não sai, ele sai com o instrutor dirigindo? Isso é meio complicado. Aí vai colocar o quê? O garoto no meio da selva, porque trânsito hoje é uma selva. Sem dúvida. Uma selva talvez mais perigosa do que a própria selva. Sem sombra de dúvida. Agora, qual é a maior causa de acidentes de trânsito em Teresópolis? Eu me lembro que na última vez que a gente esteve aqui conversando, né, Leandro? Eu perguntei para você e fiquei espantado pelo fato das motos. Isso acho que tem uns 2 anos que a gente conversou, não é isso? Eu fiquei espantado porque, para mim, já naquela época, as motos eram talvez o maior número de acidentes, né? Representavam o maior número de acidentes de trânsito. E você, naquela época, me disse que não, que eram os pedestres. Sim. Hoje, como é que está essa realidade? Então, o Instituto IPEA, ele fez um levantamento envolvendo 1 milhão de mortos no Brasil inteiro, né? 1 milhão de mortes em acidentes de trânsito? Em acidentes de trânsito com motos, tá? Com motos? Só com motos. Para saber... 1 milhão de mortes? Isso. 1 milhão de mortes com acidentes de trânsito só com motos? Isso. Num período de 1 ano? Não. É um período de 15 anos. Tá? E a evolução desse período foi de 846% de aumento, enquanto o de automóveis foi 58,7%. Quer dizer, moto então já virou uma forma até do sujeito cometer suicídio, né? Sim. Porque com esse tipo de estatística, e foi o que o Miguel falou, contra fatos não há argumentos, contra números você não pode fazer nenhum tipo de contestação. E junto a isso, você tem uma explosão
de recursos financeiros gastos. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que fica hospitalizada durante 18 dias num hospital por causa de um acidente de trânsito, seja ele qual for, ele tem um custo de aproximadamente R$35 mil. Tá? 35 mil? 35 mil. Se for morte, com todos os aparatos e tudo mais, se ele for hospitalizado e depois morrer no hospital, esse custo pode chegar a R$150 mil. E se a pessoa não morreu, mas ele teve uma lesão que ele nunca mais vai poder trabalhar e ele é indenizado o resto da vida, esse prejuízo pode chegar a R$1 milhão até o resto da vida, por pessoa. Ou seja, é um problema de saúde pública, é um problema de economia pública, né? Porque na maior parte das vezes esses recursos saem do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é financiado pelo meu, pelo seu, né? pelo bolso de todos, né? Pelos impostos pagos por todos os contribuintes. Então é um problema que eu acho que eu fico abismado de ver que talvez isso não seja levantado, não seja ventilado pelos maiores veículos de comunicação de uma forma mais clara, porque isso é um problema seríssimo. A gente não está falando aqui só da realidade de Teresópolis, que é apenas aqui uma partezinha, né, desse continente de problemas, né? Rolf, você quer ver uma outra coisa? Eu não consigo entender. Você perguntou se a gente tinha percebido, se houve uma melhora, diminuição. Os números mostram que não, infelizmente, apesar de todo o esforço que a gente tem feito para tentar diminuir isso. A gente acredita e a gente tem certeza absoluta, pelos estudos e pela experiência que a gente tem nesses 2 anos intensivos, vivendo isso todos os dias, de que a educação junto só vai funcionar de verdade e efetivamente se tiver uma boa fiscalização. Você quer ver um exemplo agora? Épocas de grandes feriados, você tem uma fiscalização intensa, não é isso? E aí você vê a mídia, né, dizendo que depois que você tem a fiscalização, você tem uma diminuição do número de acidentes. Ok, você faz uma semana, 10 dias durante aquele período e você consegue reduzir muitos acidentes. Agora o que eu fico me perguntando é, o que todos esses órgãos ficam fazendo a semana e os meses todos que não ficam fiscalizando? Porque só fiscalizar nessa época de período, porque tem um movimento maior de automóveis, mas tem todos os dias, porque se a gente chegar a colocar números, os números são impressionantes. A cada 12 minutos morre uma pessoa no Brasil. Por dia morrem-se 5 crianças. Vítimas de acidentes vítimas de trânsito. E no total são aproximadamente 113, isso oficiais. Você calcular isso vezes o ano inteiro, você vai ver que vai dar 42 mil e poucas pessoas. Mas alguns especialistas acreditam que esse número é o dobro, pode chegar a 80 mil, porque nem toda vítima de trânsito que morre no hospital é calculado como vítima de trânsito, né? Não é notificado, né? Só para em cima dessa sua pergunta referente à cidade de Teresópolis, é bom a gente considerar a evolução dos veículos, tá? A gente está fazendo essa amostragem pelas estatísticas do Detran. Em 2010 foram 67.500 veículos vistoriados em Teresópolis. Carros 43.564, motos e motonetas em torno de 15 mil. Isso aí quase 18% da frota. E olha como aumenta. Em 2011 foram 72.300 veículos vistoriados. Aí já aumentou, o veículo foi de 43 para 46 e moto e motoneta subiram de 15 para 17. Aumento considerável. E quando chega agora em 2012, foram 77.132. Foram aquela margem que fazem no outro ano a vistoria. Então só tem crescido, moto tem crescido absurdamente. Isso a gente repara todos os dias andando pela cidade, né? Porque as motos estão em todos os lugares. E eu desafio a qualquer pessoa que anda pelas ruas do centro da cidade a dizer que nunca presenciou, nunca viu um acidente de trânsito envolvendo moto, né? Nunca passou do lado de uma pessoa caída. Eu já passei, semana passada a gente estava conversando aqui no intervalo e eu presenciei 2 pessoas caídas no chão por conta de acidente de moto, com os bombeiros do lado, num caso, e sem os bombeiros, que não tinham nem chegado ainda, né, no outro caso.
Então, quer dizer, se por amostragem assim, imagina a quantidade. Agora, isso se dá, a gente sabe, por conta dessa facilidade. Agora, comprar carro, hoje em dia, é uma coisa que, por conta das facilidades de financiamento, qualquer um compra. E as motos se tornaram, para aqueles que nem carro podem comprar, uma opção ao transporte público, a qualidade, a qualidade ruim do transporte público, que a pessoa acaba, né, pesando ali. Eu vou gastar R$2,90, né? Que está esse absurdo agora, a passagem de ônibus aqui em Teresópolis. Vou gastar R$2,90 para ir, R$2,90 para voltar. Isso por dia dá X. Se eu comprar uma moto, eu pago uma... Né? Só que é o que a gente estava falando, né? Você falou, o cara tem ali as vias expressas, porque ele pega ali o corredor da direita, o corredor da esquerda, o corredor do meio, e vai rapidinho, ele chega onde ele quer. Mas o que ele não percebe é que muitas vezes ele chega bem rapidinho no além. Né? Porque a vida dele... hoje em dia, o que a gente está falando? Hoje, ter moto, praticamente, é como o cara dizer assim, eu estou me candidatando a um suicídio. Eu concordo com você, mas a gente tem que destacar também o que acontece. Existem algumas coisas erradas na cidade de Teresópolis, eu acho que no Rio de Janeiro e no Brasil. O Código de Trânsito diz no artigo 3º que a lei de trânsito é aplicável a qualquer veículo, a qualquer condutor, correto? Então você vai lá da municipalização lá do artigo 24, que permite que o município institucionalize a cobrança de tarifa de estacionamento rotativo, isso é só aplicado só para o carro. Opa, a lei de trânsito é aplicável a qualquer veículo. Por que moto não paga? Isso é uma. E a quantidade de desgraceira que está de moto, porque existe motociclistas conscientes e existe, né, o famoso motoqueiro, que você chama um camarada que faz uma barbeiragem de motoqueiro, ele fica estressado com você. Agora, motociclista eu vejo pouco. Né? Motociclista eu vejo pouco, que motoqueiro é o que mais tem. Também é uma outra coisa que eu percebo, né, rodando pelas ruas da cidade, a todo momento você está quase na iminência de de ser ali parte de um acidente de trânsito envolvendo moto. Sim. Justamente por causa da imprudência desses motoqueiros, porque eles enfiam a moto na frente do teu carro, eles ultrapassam o canteiro ali da reta por cima para cortar caminho, às vezes andam pela calçada. Mas o ser humano ele só faz isso porque não é a moto, o ser humano só faz isso porque não tem fiscalização. É verdade. Tá? Porque o tripé do trânsito, o tripé são os enforcements. Quem são os enforcements? O poder público, no dever legal de cumprir o que não está sendo feito. E eu sou estressado, estou tentando administrar. Eu não posso concordar que se pegue só moto dentro de universos que são naturalmente causadores de um percentual de inclusão no hospital, no HCT, de traumas. Tá? Mas e os demais carros com documentos assim, assado, o camarada que é a autoridade e anda sem cinto de segurança e não é punido, o guarda municipal não tem instrução ou não tem boa vontade de reprimir ou condenar a conduta dentro da lei, notificar, lavrar o auto de infração. Ninguém faz isso, rapaz. Falta transparência, falta vontade política de fazer, essa é a verdade. E também é o seguinte, eu acho... Uma coisa que às vezes eu converso, né, com amigos. Se a polícia, né, se as autoridades responsáveis pela fiscalização do trânsito resolvessem fazer uma blitz rigorosa aqui em Teresópolis para pegar os carros que andam com IPVA atrasado, com qualquer tipo de irregularidade, porque eu pago meu IPVA em dia. Então, por que eu tenho o mesmo direito que o outro que não paga há sei lá quantos anos? Se eles fizessem isso, com certeza a frota circulante aqui em Teresópolis ia diminuir muito. Com certeza. E o número de acidentes também, porque esses que não pagam IPVA são os maiores causadores, são os mais irresponsáveis. Não tenha dúvida disso. No momento que você não paga o imposto, você já está... É uma atitude... Isso incorre um outro problema. Logística, para onde serão levados? Será que vão comportar? Então são dois problemas graves. O problema é que dá para fazer, né? O segundo, se quiser fazer. É isso aí. Infelizmente, o nosso tempo nesse bloco terminou. No próximo bloco, não sei se ainda tem mais alguma estatística, de repente, que vocês queiram destacar, a gente ainda tem mais um tempinho para isso, mas eu quero falar principalmente sobre as dicas de segurança para os motoristas. Eu sei que vocês têm muitas dicas importantes para passar para os motoristas, para os motociclistas, não para os motoqueiros, que esses não tem jeito, né, mas para os motociclistas e para os pedestres. A gente volta daqui a pouco com mais um bloco do programa Ponto Final. Até já!